João, ele escreveu para os novos convertidos, e Mateus para os judeus, mas Marcos, ele detalha a vida desse homem. Mas para você entender essa palavra, igreja, amém? Olhe para mim, preste muita atenção, amém? Que eu creio que o Senhor te trouxe aqui, que Ele vai renovar as suas forças. Ele vai renovar as suas forças. Você vai sair daqui renovado, em nome do Senhor Jesus. Não importa quanto tempo você tem no Evangelho, meu irmão, porque todos os dias a Bíblia fala que Ele tem algo novo para mim e para você. Se você já não pegou algo novo pela manhã aqui nesse lugar, você vai receber hoje. Quem crê nisso, diga amém. Então Marcos, ele detalha sobre a vida desse homem, sabe? Ele fala de onde foi que o homem veio. O homem Simão de Cirineu, que veio da cidade de Cirene. Ele também, Marcos, ele fala quantos filhos o homem tem. Ele fala que os filhos dele é Alexandre e Rufo, e que ele ficava, e essa cidade, ela ficava ao lado da cidade de Sabá. E quando você fala sobre essa cidade, fala em Sabá, você lembra de um personagem. Que personagem é esse, pastor? A rainha de Sabá, sim ou não? Mas quando a gente fala da rainha de Sabá, a gente também lembra de um personagem chamado Salomão, filho de Davi, amém? Salomão foi o homem que construiu o templo e também que teve o privilégio de inaugurar o templo, amém? Salomão foi um homem muito sábio. Por quê, pastor? Por quê, igreja? Porque Salomão, ele ofertou 1000 holocaustos. Irmão, ele chamou a atenção de Deus. 1000 holocaustos, meu irmão. Basicamente, ele queimou o dia inteiro sacrifício para o Senhor. Meu irmão, isso chamou a atenção de Deus. O dia inteiro o holocausto queimando. E a Bíblia fala que as nossas orações em Salmo 141, 2, que é como um incenso suave, e os nossos braços é como um sacrifício, amém? Que hoje você possa levantar um incenso novo ao Senhor, que você possa levantar os teus braços e adorar ao Senhor, como você nunca adorou, com todo o teu entendimento, com toda a sua força, amém? E Deus dá sabedoria para esse homem. Ele fala assim: pede, Salomão, o que você quiser eu te dou. E Salomão fala: Senhor, eu quero reinar, assim como meu pai Davi reinou com sabedoria. E Deus falou assim: olha, eu vou te dar sim sabedoria, mas você vai ser o homem mais próspero, mais rico de toda a terra, amém? Deus, ele é tremendo. E a sabedoria de Salomão, ele atravessou nações, ele foi chegando em vários lugares, até chegar em Sabá, até chegar em Cirene. Quando chega em Sabá, a rainha sabe da sabedoria desse homem, e ela começa a questionar: será que Salomão, ele é sábio? Olha para cá, igreja, amém? Ela começa a questionar: será que ele é de fato o mais sábio de todas as nações? Segundo Flávio Joséfo, o nome dela é Nicaula, o nome dessa mulher, a rainha de Sabá. Então ela vai até Salomão. Lá em 1 Reis 10, diz que ela traz especiarias, diz que ela traz prata, diz que ela traz 4,5 toneladas. Olha só, meu. Só para ela, no primeiro encontro dela com Salomão, ela traz tudo isso como presente para ele, querendo pressionar Salomão. Então,
A distância desse lugar até Salomão era de 1.600 quilômetros, a distância. Hoje ela é localizada na África, no norte da África, que hoje é a Etiópia. Mas só que essa viagem, ela custava 75 dias. Quantos dias, igreja? 75. E ela traz essas 4,5 toneladas para dar para Salomão. Meu irmão, ela pega e dá de presente para Salomão. Salomão, o quê? Guarda. Fica para você. Chamou o servo dele. Pega 10 toneladas. Dá para ela. Meu irmão, e ela começa a verificar o palácio. Então, Salomão começa a apresentar o palácio para ela. E no palácio existia 3 salas. Quantas salas, igreja? A sala do trono, a sala do banquete e a sala do tesouro. E ela começa a olhar o templo. Ela começa a verificar que realmente Salomão era rico. E Salomão, quando ele acordava pela manhã, amado, havia 12.000 cavaleiros que acompanhavam Salomão. 12.000. Se Salomão quisesse tomar o banho no ribeiro, esses 12.000 cavaleiros faziam a escolta dele. Então ficava 6.000 de um lado e 6.000 do outro. Então, quando Salomão saía, os 12 cavaleiros, eles gritavam em alta voz: viva Salomão, viva eternamente. E essa rainha, ela fica impressionada com tudo isso. Mas ela começa a querer questionar a sabedoria de Salomão, porque a grandeza ela já contemplou. Falou: Salomão tem tudo isso de cavalo, tem um trono revestido de ouro. Ele vê que ele é realmente um homem rico. Então agora ela fala assim: agora falta eu questionar a sabedoria desse homem. E ela, primeiro enigma que ela fala para Salomão, que qual é a fonte que não nasce nas pedras, nem desce, nem nasce na terra, e nem nasce nas montanhas? Uma fonte que jorra água doce e também água amarga. E Salomão responde o questionamento dela. Ele fala assim: essa água só pode ser os olhos humanos. Por quê? Porque os olhos humanos, quando você passa por muita dificuldade, quando você recebe uma notícia triste, quando você está passando pelo estreito, aí as lágrimas vêm. Aí essa água que rola no seu rosto, ela produz uma água amarga. Mas, como diz o salmista, quando chega pela manhã, quando vem a alegria, ela produz água doce. E ela ficou muito impressionada com ele. Então, ela faz o segundo enigma com ele. Qual, pastor? Ela pega umas crianças e fala assim: Salomão, eu quero que você venha descobrir qual dessas crianças é homem e mulher. Coloca o capuz nas crianças. Como a túnica delas são tudo parecida, e coloca com uma distância de um tiro de uma pedra, para Salomão adivinhar quem é homem e quem é mulher. Então Salomão começa a olhar, realmente as vestes são parecidas. E Salomão chama o copeiro dele, e o copeiro dele pede uma água e coloca uma bacia em frente das crianças, e pede para as crianças lavarem as mãos. E elas começam a lavar as mãos, e Salomão pede para elas enxugarem a mão. Nisso, as meninas pegam com a mão encharcada, enxugam na veste, e os homens só fazem isso aqui, ó. Aí Salomão, olhando, observando, e diz que os homens são aqueles que estão com a veste enxuta, e as mulheres estão com a veste molhada.
E essa mulher, quando Salomão responde, segundo Flávio Joséfo, ela desmaia. E quando ela torna, ela fala: não há homem mais sábio, não há tamanha sabedoria em Israel, em Deus de Israel, não há homem mais sábio que Salomão. Mas a rainha, amado, presta atenção para cá, que eu já vou entrar na palavra. Isso aqui é só para você entender o que o homem fazia, o homem de Cirene fazia na crucificação. Amém? E eu teve que voltar a história para você poder entender, amém? Então, eles fazem o quê? Uma aliança. Quando ela volta para lá, já não volta mais vazia, sozinha. Salomão, ela fala assim, faz uma aliança, olha, eu quero essa sabedoria lá em Sabá. Eu quero essa sabedoria, porque nem os meus sábios decifraram esses enigmas, mas você conseguiu, Salomão. E Salomão, ele pega, manda 70 rabinos. Quantos rabinos, igreja? 70. Para quê, pastor? Para ensinar eles, para ensinar aquele povo. Os 70 rabinos, ele constitui uma nação judaica, ali naquele lugar, no meio de hoje, que é a Etiópia. Eles começaram a ensinar as genealogias sobre as 3 gerações, e começaram a ensinar sobre a palavra de Deus, sobre a Torá. Mas, para você entender, e essa escola, ela tinha um teste, que o nome dessa escola era chamado Beit Midrash. E essa escola, ela avaliava a sabedoria dos meninos. Só para você entender, os meninos eram colocados nessa escola com 5 anos de idade. Se eles forem aprovados, eles iam para Jerusalém para servir e adorar o Deus de Israel, amém? Mas se eles fossem reprovados, eles estavam destinados a trabalhar no campo. Eles poderiam constituir família? Sim. Eles poderiam adorar a Deus? Sim. Mas não poderiam ter um cargo oficial lá naquele lugar. Imagina só, igreja, você viver aqui nessa terra, você passar aqui, né, ter várias conquistas, mas você não ter o privilégio de servir a Deus, amado. Se você entender que é um privilégio servir a Deus, não importa a tua idade, amado, não importa a idade que você tem hoje, sabe, amado, porque quando chegar lá na frente você vai se arrepender muito, você vai falar: ai, quem me dera voltar ao templo para me servir esse Deus. Para eles era uma honra servir esse Deus, sabe, é uma honra, nada se compara, amado, nada se compara. Eu não consigo viver sem isso aqui, eu não consigo viver sem essas coisas, meu irmão. Às vezes dá trabalho, dá, mas eu te confesso que tudo isso vale a pena. Posso ouvir um glória a Deus? Vale a pena, igreja, vale a pena. Se um dia você serviu a Deus, se um dia você dançou, se um dia você cantou, meu irmão, se um dia você pregou, meu irmão, que hoje você possa voltar, meu irmão. Que você possa voltar, que o Senhor possa de novamente, meu irmão, colocar esse amor dentro de você, colocar essa paixão dentro de você, meu irmão, que os teus olhos começam hoje a sair da dificuldade, que os teus olhos começam hoje a sair do problema, começam a olhar para Deus, porque enquanto você tirar os olhos, você vai ver o mundo cair, desabar perante você, mas quando você foca em Deus, você olha para Deus, você vai falar como Estevão: eu vi o Filho de Deus em pé ao lado do trono de Deus. As pedradas eram de menos, as pedradas doíam, meu irmão, mas quando ele olha para o céu, a Bíblia fala que o céu se abriu, e o Filho do Homem estava lá em pé, meu irmão, intercedendo por ele. Meu irmão, assim como essa canção que te declaramos hoje,
que você começa a falar: faz de novo, Senhor, faz de novo. Faz de novo sobre a minha vida, faz de novo sobre a minha casa, faz de novo, Senhor, sobre o meu casamento, Deus. Faz de novo, meu Pai, eu quero esse amor novamente, que o meu coração comece a arder por Ti, pelo Teu altar, Deus. Oh, Espírito Santo, que o Senhor comece a visitar, sondar vida nesse lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles que hoje têm um bloqueio, coração de pedra, hoje vai ser retirado, e você vai colocar o coração de carne, e hoje, Senhor, que o Senhor possa colocar um novo cântico na boca deles, que hoje, Senhor, você pode colocar ele na rocha, Deus, porque no barro, Senhor, não tem estabilidade, mas hoje, pessoas vão sair daqui, pisando na rocha, firme e forte. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Como é que aquele povo eternizava um clã, uma família no judaísmo? O que eles faziam? Eles separavam uma criança, o primogênito, eles pegavam, separavam, e essa criança, ela é estudar, ela é aprender mais de Deus, sabe? Ela é viver uma missão, para justamente ela eternizar o nome da família. Só pode ver que Samuel, ele eternizou o nome da família dele. Falar em Samuel, você vai lembrar de quem? Ana, porque foi o primogênito, foi um voto de Deus. Então essa era uma estratégia. Eles pegavam se a mulher tinha 5, 6, 7, 10, aquele ele tinha que honrar o nome da família. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que você vai honrar o nome da tua família, que você vai honrar o teu pai aqui na terra, a tua mãe, os teus filhos, meu irmão. Quando falarem de você, eles vão falar: esse aí é um homem de Deus, esse aí é um servo do Altíssimo. Você vai honrar o nome de Deus, amado. Você vai ser um referencial para as pessoas. As pessoas vão olhar para você, elas vão desejar Deus, porque Paulo fala que nós somos carta, e essa carta lida pelas pessoas. As pessoas querem ler o Evangelho através da tua vida, através da tua vida, meu irmão. É hoje, meu irmão. Pensa comigo aí. Então, esse teste, eles faziam um teste com 14 anos, mas, amém, eles estudavam de 5 até 14 anos, então eles estudavam todos os livros da Torá. Então, basicamente, era 9 anos estudando todos os dias. É igual, meu irmão. Será que os caras entendiam da palavra? Meu irmão, mas só que tinha uma prova. Existia uma prova. Quando eles terminavam de estudar essa prova, se reuniam os doutores. E esses doutores, 70 doutores, eles começavam a fazer pergunta. E eles começavam a perguntar: o que se diz lá em Gênesis? O que se diz lá em Número, em Êxodo? E ele tinha que responder. Mas tinha uma situação. Ele não podia errar uma vírgula. Por quê, pastor? Quando ele errava, ele recitava lá. Ele acertando, ele ia embora. Quando ele errava, um dos doutores se levantavam, ia até ele e estendia a mão. E apertava a mão dele e dizia: você não serve. Meu irmão, imagina aí comigo. O cara estudou 9 anos, irmão. 9 anos, meu irmão. E chegar no dia da prova, ser reprovado, meu irmão. Meu Deus. Então,
ele estava destinado a viver no campo, a trabalhar no pesado, árduo, sabe? Mas quando ele era aprovado, pastor, o que acontecia? O método era diferente. Quando ele era aprovado, saía um dos doutores, chegava até ele, estendia a mão e colocava onde? No ombro direito. Por que, pastor, o ombro direito? Porque para os judeus, eles não pronunciam a palavra esquerda. Pode ver o que diz em Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, e não, 10.000 à tua direita. Então, de maneira nenhuma, eles pronunciam essa palavra. Amém? Então, mas Simão, amado, ele foi reprovado. Quando Simão é reprovado, ele é sujeito a viver uma vida no campo. Mas, só para você entender, Jesus, com 12 anos de idade, quantos anos, igreja? Só para mim saber com você, quantos anos? 12 anos. 12 anos levaram Jesus lá no templo. E os doutores não viram quanta sabedoria aquele menino tinha, meu irmão. E os caras começou a falar. E ele começou a recitar. E os doutores, os rabis falaram: de onde vem tanta sabedoria? De onde é esse menino, meu irmão? Tanto é que os pais dele foram pegar ele 2 dias depois. Onde ele estava? No templo. Ele não fez com 14 anos, ele fez com 12 anos de idade. Mas só que uma coisa os pessoas não sabiam. O que, pastor? Que Jesus, ele era a própria palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Meu irmão, Jesus, ele era a própria palavra, meu irmão. O que diz em João? Primeiro, diz que no princípio ele era, vamos lá, verbo. E o verbo andava com Deus. E o verbo era Deus. Mas João 1,14 diz: e o verbo, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor de Jesus? Meu irmão, pensa aí comigo, meu irmão. Ele era a própria palavra. Pensa aí, foi isso que Jesus fez, amado. Ele foi buscar todos aqueles que foram reprovados. Pedro tinha a vida dele normal, a vida dele comum, como pescador. E ele foi lá e Pedro colocou a mão sobre a parte direita dele: segue-me, que vos farei pescadores de homem. E ele começou a ir atrás de todos aqueles que um dia foram reprovados, meu irmão. Mas para você entender, a Bíblia fala aqui que Simão, ele tinha 2 filhos, amém? Mas ele detalha sobre a vida desse homem. Mas Simão, ele foi reprovado. O destino dele era viver no campo. Mas havia um recurso. Qual, pastor? Havia a festa pascual, onde todas as nações subiam até Jerusalém, que eles queriam contemplar aquilo. Eles queriam contemplar, mas para você entender, em Jerusalém havia a sinagoga dos alexandrinos e também havia a sinagoga dos sirineus. E o que eles faziam lá? Eles tinham que matar o cordeiro. Nisso que ele mata o cordeiro, eles cercam o altar, respingam sobre o altar, e ele pega uma esponja, que é justamente para ele imergir no sangue do cordeiro. Nisso, ele pega e ele começa a salpicar sobre o povo. Quem recebia uma gota de sangue na sua veste branca, de linho, no lado direito, esse aí era aprovado. Eita!
Ancião é bom, né, pastor? Esse aí estava apto a fazer parte da comunidade judaica. Então, essa veste tinha que ser uma veste de linho branco. Basicamente era uma túnica. Mas essa túnica, amado, ela não poderia sujar de jeito nenhum. Então, olha a distância que ele anda. 1.600 quilômetros. Eita, Jesus. Eu já acho longe o Bujaru, que dá 75 quilômetros, mas ele foi 1.600 quilômetros. Ele anda até esse lugar, meu irmão. Mas a veste dele está separada e ele começa a caminhar. Então ele tinha que sair da cidade dele, andar até Jerusalém, para quando chegasse a festa pascual, uma gota de sangue respingada pelo sumo sacerdote, pegasse na veste dele, no lado direito, ele ia ser apto. Então ele faz essa caminhada. Mas quando ele entra na cidade, ele observa que um homem foi condenado à morte. Ele observa uma multidão. Então o que ele faz? Ele aguarda. Ele espera. Por quê? Porque lá as ruas são muito estreitas. Então dificilmente você vai pegar aqui um atalho como você pega a terra firme. Então ele vê a multidão, vou parar aqui e vou aguardar. Mas quando ele sai do campo, a Bíblia fala que ele sai do campo, e passava dali naquele momento, vindo do campo, os soldados obrigaram a ele carregar a cruz, e em outras traduções diz que constrangeram ele. Cirineu, ele entra na cidade, ele troca a veste dele, coloca a veste dele e entra na cidade. E quando ele vê tudo aquilo, ele aguarda, ele espera, ele fica ali naquele lugar. Mas quando ele não esperava, Jesus dá um tombo ali próximo dele, e ele fica olhando, meu irmão, e ninguém ali se movimentou para levantar aquele homem que carregava aquela cruz. Todos só ficaram olhando, não fizeram nada. Mas para você entender, para um religioso, as coisas são mais importantes de que as pessoas. Mas para Deus não. As pessoas são mais importantes de que qualquer coisa nessa terra. Amém? Para o religioso, meu irmão, as coisas são mais importantes. Então, aquele Cirineu, ele ficou ali, o Simão Cirineu ficou ali. Mas para você entender, eu quero falar 4 pontos com vocês. 1, ajudar as pessoas é a coisa mais importante que você vai fazer aqui na terra, sem dúvida nenhuma. É cumprir o ID de Jesus. Por quê? Porque estão vivendo um momento muito difícil. E tem pessoas que realmente precisam sim de uma palavra de Deus. Uma palavra que vai gerar fé na vida dela. Porque a palavra de Deus fala que a fé é pelo ouvir. Meu irmão, você com o Espírito Santo que habitou entre você é capaz de fazer uma pessoa voltar a sonhar. Porque quando você começa a abrir a sua boca, meu irmão, o negócio começa a mudar, meu irmão. Só para você entender, eu ministrei aqui, vou falar um pouquinho sobre isso. Um sábio, ele quis questionar Jesus, lá em Lucas 10, e ele perguntou: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele falou: tu conhece a lei de Moisés? Ele falou: conheço. Então quais são? Olha, amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu amor, amém, e amar o meu próximo. Jesus, amém. Aí ele pergunta para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Quem é esse próximo? Ele queria justificar. Jesus sabendo, começa a contar uma parábola. Havia um homem que descia Jerusalém até Jericó. Nisso, ele foi atacado, foi roubado, foi espancado, até quase a morte. E passava por ali um sacerdote. O sacerdote, amado, a Bíblia fala que ele viu o homem, ele deu passo largo, ele passou distante.
bem longe do cara. Foi para bem longe. Mas pensa assim comigo. Ele errou, pastor, não ter ajudado aquele homem? Quando um sacerdote está em purificação, ele não pode tocar em pessoas mortas, amém? Ele não pode sujar a veste dele, muito menos pode pegar em sangue, de maneira nenhuma. Mas você pode ser fiel a Deus, ser fiel à lei, e estando em falta com Deus? Sim ou não? Sim. Porque a vida é mais importante, não tenha dúvida disso. Ele poderia sim ajudar aquele homem, mas lá atrás vinha quem? Um levita. O levita poderia ajudar. A Bíblia diz que ele andou naquele lugar, então ele esteve naquele lugar, ele observou, ele olhou, o cara está respirando e foi embora. Meu Deus, esse dava para ajudar. Pastor, por que o levita não ajudou, pastor? Sabe por quê? Porque existe uma estrada romana, que ela é meio inclinada, onde você sai de Jerusalém até Jericó. Provavelmente ele olhou de lá e viu, o sacerdote não ajudou, o sacerdote nem fez nada, então eu que não vou fazer. Quantas pessoas hoje olham os pastores, teu líder, ele que lute, que eu não vou fazer. Que? Eu mesmo não. Se ele que é o sacerdote não faz, eu vou fazer, eu não faço é mesmo. Quantas pessoas passaram por você e você teve a oportunidade de ajudar e você não ajudou, meu irmão? Você vai ser cobrado disso. Você vai ser cobrado, amado. Sabe? Cadê o amor pelas pessoas? Cadê o amor pelo próximo? Esfriou, meu irmão. Peça para Deus acender novamente dentro de você, amado. Meu irmão, como odiar uma pessoa que amanhã pode ser o meu irmão aqui, meu irmão? Como ter raiva de uma pessoa que amanhã pode se congregar aqui, ser meu irmão na fé? Segue o fluxo, vai embora. A Bíblia diz que vem quem? Um bom samaritano, mano. Ele pega aquele homem e leva para onde? Uma hospedaria. Coloca aquele homem lá. E sabe o que é mais interessante? Muitas pessoas hoje dizem que não precisa estar na igreja para se congregar. Aquele homem levou para a casa dele, aquele homem levou ele para Jerusalém, aquele homem levou para uma hospedaria e deixou aquele homem lá. E essa hospedaria simboliza a igreja, simboliza a casa de oração. É aqui nesse lugar, amado, que você curou as suas feridas. É aqui nesse lugar, amado, que você foi liberto, meu irmão. Ainda que tiver pessoas que vêm falar que não precisa estar na igreja, para você, meu irmão, cultuar, meu irmão. Isso é cultuar. Você tem que fazer parte do corpo, amado. Cristo é a cabeça. Não pensa que você vai ficar lá na tua casa, se congregando pela internet, amado, e perdendo essa atmosfera linda aqui, maravilhosa. Meu irmão, o que ele faz? Ele dá um dinheiro e diz assim: toma, 2 denários, e se faltar, quando eu voltar, eu vou te recompensar. O bom samaritano, mano, ele simboliza Jesus. Ele simboliza Jesus, mostrando que Jesus era um homem rejeitado por muitos. Porque se o Senhor te chamar hoje, você vai rejeitar novamente? Você vai rejeitar o seu chamado? Se o Senhor te chamar hoje,
renova a tua aliança comigo. Você vai rejeitar mais um pedido do Espírito Santo? Muitas das vezes você está na obra de Deus. Muitas das vezes você está fazendo as coisas, amado. Muitas das vezes, sabe, amado, você não vê as coisas acontecerem na sua vida. Você olha, ei, não está acontecendo, meu irmão, nada. Mas o cara lá está prosperando, o cara está arrebentando. O cara largou o ministério dele, mas para arrebentar, amém, amado. Meu irmão, entenda isso que eu vou lhe falar. Dentro de você, qual foi a sua escolha? Meu irmão, aquilo que você escolheu, eu te digo uma coisa, assim como Deus falou, assim como o bom samaritano falou para aquele dono da hospedaria, falou assim, ei, continua trabalhando, continua fazendo aí, ei, você que trabalha na casa do Senhor, você que faz parte, meu irmão, de tudo isso aqui, continua fazendo, faz a tua célula, meu irmão, continua visitando, continua orando pelas pessoas, continua dançando, meu irmão, ainda que você fale assim, hoje eu não tenho uma moeda para vir para a igreja, meu irmão, mas vá atrás, meu irmão, continua, porque, meu irmão, se o bom samaritano simbolizava Jesus, ele falou assim, quando eu voltar, eu vou te recompensar. Você pode dar um glória a Deus, amado? Meu irmão, quando Jesus voltar, ele vai te recompensar, meu irmão, tudo que você faz, está fazendo aqui na casa do Senhor, tudo, amado. Mas a minha pergunta é, se hoje, qual personagem você é desses três? Talvez, você pode ser o sacerdote, talvez, você pode ser o levita, talvez, você pode ser até aquele homem que parou no meio do caminho, mas que o Eterno, Ele quer te levantar novamente, Ele quer te colocar no jumentinho dele, Ele quer derramar vinho, Ele quer derramar o óleo, Ele quer te trazer para a casa dele, Ele quer começar a curar as tuas feridas, Ele quer te fazer sã novamente, meu irmão, Ele quer te fazer sã novamente. Tem muitas pessoas, meu irmão, que tem um ministério brilhante, meu irmão, entenda isso, meu irmão. Às vezes Satanás quis te tocar quando você era criança. Você nunca se perguntou assim, por que isso aconteceu comigo? Por que quando eu era criança aconteceu isso comigo, meu irmão? O inferno tentou te calar desde criança, porque ele sabia muito bem que você ia arrebentar quando você crescesse. Você ia destruir com o inferno, meu irmão. Você ia ganhar muita vida para Jesus. Por isso que até hoje o inferno não deixa a tua vida em paz. Mas hoje o Espírito Santo vai dar continuidade na tua história. Ele vai dar continuidade na tua história. Não importa se você está caído hoje, abatido, ferido, quase morto, Ele vai te carregar novamente e vai te trazer para casa dele e vai te curar, meu irmão. Ele vai te curar novamente, amado. Glória a Deus. Sabe, Jesus, Ele coloca a mão sobre aquele homem. Meu irmão, ele estava preocupado. Meu irmão, eu preciso receber uma gota. Eu preciso ter essa gota no minha veste. Meu irmão, ele preocupado que ele não poderia entrar naquele lugar. Os pessoal não iam deixar ele entrar naquele lugar com a veste suja. Mas o segundo ponto aqui eu quero falar sobre a alta rejeição, sabe? Porque Simão, ele sofria, porque todas as pessoas que olhavam para Simão e olhavam, sabiam que ele foi reprovado, porque ele passou 9 anos ali, e quando as pessoas passavam, viam ele no campo, falavam assim, foi reprovado, ele não passou, meu irmão, no teste. Mas existem pessoas que têm uma auto-reprovação, uma auto-rejeição, sabe, meu irmão, que o Senhor possa abrir os teus olhos nessa noite. Abra os seus olhos, amado. Abra os seus olhos, sabe? Mefibosete, quando ele chega em frente de Davi, meu irmão, sabe, eu acho muito lindo essa história. Davi pensa, será que tem alguém na casa de Saul para me abençoar? Será que tem alguém de lá que eu possa abençoar? As pessoas têm, filho de John, traz ele aqui. E ele quando chega até Davi, e ele fala assim, e se compara, sabe com o quê? Com um cão
morto. Ele chega até Davi e fala assim, ó, meu irmão, eu sou como morto, meu. Mas Davi, mano, só para você entender, Davi, ele tinha uma aliança com quem? Com o pai de Mefibosete, amém? Ele havia uma amizade muito boa. Quando Davi, ele olhava para Mefibosete, ele lembrava de quem? Do pai. Meu irmão, só para você entender, que as minhas deformidades, irmão, ela não rouba a minha herança, a minha deformidade, ela não rouba o meu privilégio. Como assim, pastor? Para você entender, Davi falou assim, eu vou restituir tudo que era do teu avô, eu vou restituir tudo, todas as terras do teu pai, tudo, mas para você entender, a partir de hoje, você vai sentar na mesa comigo, você vai fazer parte da mesa comigo, e Davi sentava na cabeceira, e ele sentava aqui, todas as pessoas que passavam, chegavam ali naquele lugar, o que acontecia? Não via a sua deformação. Quem olhava assim, via ele na mesa, não dava para ver a perna. Ninguém olhava debaixo da mesa do rei, sim ou não? Ninguém olharia. Então ele olhava para a vida de quem? De Mefibosete, uma pessoa perfeita. Ei, quando Deus olha para você, quando Deus olha para você, amado, não importa quanto tempo você está fora do Evangelho, se você tem área da sua vida que está deformada, Ele vai olhar você como uma pessoa perfeita, Ele vai falar, tu vai sentar na mesa comigo, e quando você sentar, para mim não importa daqui para baixo, para mim não importa, meu irmão, não estou falando para você ter uma vida de pecado, eu estou falando, meu irmão, ainda que você viveu tempo, mas isso não vai tirar o teu privilégio, isso não tira a tua herança, amém? Meu irmão, que nessa conferência, que nessa noite, que o Senhor possa restituir novamente sobre a tua vida, tudo aquilo que o inferno quis arrancar, quis tirar, que o Senhor possa trazer algo novo sobre a tua vida, que o Senhor possa dar continuidade de novo na tua história, que o Senhor hoje possa te surpreender, abre o teu coração, meu irmão, que hoje você começa a dar o teu glória a Deus. Tu lembra quando você falava, quando você levantava o incenso até o trono do Senhor, amado, eu não sei como você entrou nesse lugar, meu irmão, mas aquele que cura, aquele que liberta, aquele que batiza no Espírito Santo, Ele está aqui nesse lugar, e quem crê nisso, dê um forte aplauso, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Só para você entender, amado, no primeiro dia que eu aceitei Jesus, irmão, no primeiro dia que eu aceitei Jesus, eu ouvi a voz do Espírito Santo. No primeiro dia, mano, sim, 38 anos, 28 anos de idade, 28 anos, que eu não sabia nada de Deus, não sabia nada do céu, não sabia de nada, não sabia de palavra, de letra, nada, não sabia orar, sabe, amado? Mas no primeiro dia, quando eu pisei no altar, quando eu pisei naquele lugar, o Espírito Santo falou para mim, eu sempre te chamei há muito tempo, e eu tenho algo para você, amado. E eu creio que você vai ouvir essa voz hoje aqui nesse lugar. E o Espírito Santo já está falando com você, meu irmão. Eu creio que tem gente que já está com saudade de ouvir a voz do Espírito Santo, meu irmão. Meu irmão, hoje o Senhor quer colocar a mão sobre você. Ele coloca a mão sobre Cirineu, meu irmão, e mancha aquela veste de sangue, meu irmão. E mancha a veste do Cirineu de sangue, meu irmão. Mas para você entender, Cirineu não estava entendendo nada. Para ele o que importava era ele honrar a sua família. Moisés sabia que quando Jesus, não foi Cirineu que ajudou Jesus, mas foi Jesus que ajudou Cirineu. Meu irmão, Jesus coloca a mão sobre Simão Cirineu e basicamente ele diz assim: você está aprovado.
você foi reprovado pelos homens, você caminhou 1.600 quilômetros para chegar aqui nesse lugar, mas hoje você está aprovado. E ele queria uma gotinha de sangue na veste dele. O Senhor Jesus, ele banhou ele de sangue. O sangue de Jesus, ele aprova você. O sangue de Jesus, ele aprova você. O sangue de Jesus, ele purifica você. Meu irmão, e ele começa a caminhar, ele começa a andar, ele vai até o sacrifício, até o Gólgota. Basicamente o Senhor estava chamando ele, sabe como? O primeiro sacerdote. O primeiro sacerdote, meu irmão. Sabe, amado, em Lucas 10, diz que Jesus manda os discípulos dele ir numa cidade. Eles vão lá e eles começam a orar e as pessoas começam a ser libertas. E os discípulos começam a orar, 72, eles começam a orar e pessoas são curadas, amado. E quando os discípulos saem daquela cidade, eles saem comemorando, eles saem gritando, glória a Deus, aleluia, meu irmão, glória a Deus. Quando ele vê Jesus, tu nem sabe, o que foi? Meu irmão, a gente orou nos pessoal, as pessoas ficaram sãs. Jesus, em teu nome, as pessoas foram libertas. Aí Jesus fala assim, opa, mas se alegre com a salvação. Se alegre por você ser salvo. Amém? Mas lá na frente diz o texto lá que Jesus, ele fica maravilhado, Jesus fica feliz, porque ele olha para o céu e diz, Senhor, não foi os rabis, Senhor, não foi os de letra, Senhor, não foi esse que você escolheu só os improváveis, Senhor, para fazer essas maravilhas aqui na terra. Senhor, quer usar você. Você está aí? Você está aí, amado? Cadê você? Cadê você, amado? O Senhor vai usar só os improváveis, meu irmão. Meu irmão, Deus te chamou, meu irmão, para você ser um sacerdote aqui na terra, meu irmão. Simão foi o primeiro sacerdote, e ele vai ter o Gólgota, meu irmão. Ele coloca o sacrifício vivo. Muitos estudiosos dizem que quando Jesus ele caminhava, pessoas que eram enfermos pisavam no seu sangue, eram curadas, meu irmão, só pelo sangue do Senhor Jesus. E lá em Isaías diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Simão, mano, Jesus crucificado, e a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Muitos falam que o véu se rasgou para que a glória de Deus saísse. Muitos falam para que a gente entrasse, mas o véu se rasgou. Jesus, como sumo sacerdote, ele estava passando o manto sacerdotal para você. Quando o véu se rasgou, os sacerdotes, quando ele passava o seu título para o sucessor, ele rasgava a sua veste. E quando o véu se rasgou, Jesus estava te chamando para ser o sacerdócio real. Aquilo que Pedro falou, vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique de pé nesse exato momento, amado. Você tem uma função aqui, meu irmão. Somos todos sacerdotes. Meu irmão, o inferno sempre quis quebrar, destruir o sacerdote, a nação sacerdotal. Mas lá em Números diz que enquanto haver terra, sacerdócio vai ser perpétuo.
ele é perpétuo. Então, não tem como, meu. O inferno sempre vai se levantar, meu. Sabe? No tempo de pandemia, muitos sacerdotes pararam de levantar os seus incensos. Pararam de sacrificar, meu irmão. Pararam, meu irmão. Ei, nós somos lenha, amém? O Senhor quer mandar fogo nesse altar. O Senhor quer te levantar, mano. Aonde você vai chegar e vai ver família quebrada, vai ver, meu irmão, nação quebrada, pessoas quebradas, meu irmão, o Senhor quer usar a sua vida. A Bíblia diz que o homem, quando ele chega lá na nação de Israel, ele vê uma nação prostrada à idolatria, uma nação que quanto tempo eles não levantavam, eles não faziam sacrifício a Deus. Tinha os 7.000 que não se dobraram, mas não havia, meu irmão, presença de Deus na terra. Por quê, pastor? Porque não tinha sacerdote. Porque não tinha, meu irmão, quem atraísse a presença para a terra. E a Bíblia diz que um homem chamado Elias, ele endireitou o altar. Pegou 12 pedras, começou a ajeitar o altar. Ele sacrificou, derramou, fez o córrego e derramou água sobre o altar. E ele começou a orar. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta hoje, Senhor, que Tu é Deus de Israel, para que as pessoas vejam que só Tu é Deus. E sobre essas coisas eu fiz conforme a Tua palavra. E a Bíblia diz, não sei quanto tempo, meu irmão, ficou sem presença na terra. Eu não sei quanto tempo um sacerdote não fazia sacrifício. E caiu fogo do céu, consumiu a lenha, consumiu a pedra e lambeu o córrego. E o povo se prostrou com a face na terra e gritou: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Oh! Ei, o Senhor quer queimar, meu irmão, novamente. Você que parou no meio do caminho, amado. Hoje o Senhor, meu irmão, quer fazer esse fogo novamente, meu irmão, arder dentro de você, porque nós somos a lenha, Ele manda fogo. Meu irmão, o Senhor, Ele hoje, Ele quer te chamar, meu irmão. Ele vai colocar a mão dele sobre o seu ombro e vai falar: você está aprovado. Você está aprovado. Que nesse lugar, mano, a gente possa incendiar esse lugar através da nossa oração, assim como o Salmo fala que a oração do justo é como um incenso que chega até o trono de Deus. Meu irmão, feche os teus olhos nesse exato momento. E que hoje você venha abrir a sua boca e glorificar o nome dEle. Ei, esquece a pessoa que está do seu lado. Deus tem algo para você aqui nesse lugar. Quantos querem mais de Deus? Quantos querem mais de Deus? Eu quero que você fique de pé nesse exato momento e feche seus olhos. E eu quero que você venha se conectar com Deus. Venha se conectar com Deus. Meu irmão, Deus vai dar continuidade no teu chamado.